Professor Leandro Carnal, boa tarde ou boa noite, como o senhor preferir. Acabamos de passar das 18 horas, então boa noite. Então tá, é que essa é uma polêmica, né? Tem gente que acha que é depois das 7. Em todo caso, hoje, quando eu estava almoçando, uma pessoa me disse, não, ainda é bom dia porque eu não almocei. Eu perguntei, quer dizer que se você fizer jejum, a tarde nunca chegará ao planeta Terra? As pessoas que acham que a sua refeição coordena o meridiano de Greenwich são um pouco, pelo menos, vaidosas. Verdade. Professor, eu queria abordar hoje com o senhor o assunto da votação secreta. Novamente, isso tem voltado aí para os bastidores da conversa por conta do afastamento do senador Aécio Neves. Votações secretas, de uma maneira geral, devem ser eliminadas do poder legislativo de qualquer nação democrata? Existem dois tipos de votação secreta. Aquela que é a do eleitor comum, como eu, como você, como qualquer pessoa, que devem ser protegidos, e assim reza desde 1932, pelo menos nosso Código Eleitoral e a Constituição de 88, para que a gente não possa ser pressionado por algum poder local. A outra questão é o representante público dando um voto público sobre uma questão pública. O representante público já tem a proteção de ser especial seu foro, de ser especial todo tipo de questão que o envolve, de ser inviolável sua opinião, para que ele possa abertamente defendê-la e nos representar. Nesse caso, a votação secreta não é para preservar o direito do senador, mas é o medo do desgaste diante do apoio ao senador Aécio Neves. Eles querem defender o Aécio Neves por corporativismo, eles querem estar ao lado do Aécio com medo de si próprios, e por isso a votação secreta, nesse caso, é exclusivamente uma medida de proteger o senador da pressão da opinião pública. No caso de um representante público, todas as votações deveriam ser públicas para que eu, que votei para o Senado, possa acompanhar o meu representante e saber se ele deve ou não ter o meu voto novamente. Por que se fala em votação secreta sempre nesses casos? Sempre, mais uma vez, não tem nada a ver com democracia, não tem nenhuma relação com nada a não ser a proteção corporativa deles. Porque se fosse para votar a favor do Dia Nacional da Bandeira ou de apoio à criança carente, todos iriam lá para frente declarar, como declararam no dia do impeachment da Dilma, cada um dizendo em nome de Deus, em nome da ética, em nome disso e daquilo, todo mundo declarando. Agora, quando não interessa declarar, eles usam esse artifício para se protegerem dos leitores. Enquanto nós tivermos representantes públicos com medo dos eleitores, nós não teremos democracia de fato ou políticos à altura dessa democracia. Ô, professor Rodrigo Orengo aqui em Brasília, muito boa tarde, prazer falar com o senhor. Boa tarde. Quando a gente ouve essa discussão entre os senadores, né, será que muita gente não entendeu ainda que o político está no cargo público para servir o público e por isso precisa prestar conta ao público e levar em conta aí o princípio da transparência, da publicidade? Será que o político brasileiro ainda entende o mandato como algo privado que ele conquistou e não precisa prestar essas contas aos eleitores? Essa é uma questão clássica de dizer o óbvio, fazer aquilo que Erasmo de Roterdã dizia no século XVI. Hoje em dia, defender o óbvio parece insanidade. O político não é eleito para o prazer dele, o político não é eleito para a carreira dele, o político é um servidor da vontade pública, a soberania está no povo, como diz nossa Constituição desde o início, o político é simplesmente um servidor. Todo servidor público, seja onde estiver, é um servidor público. Agora, nós criamos essa questão que Raimundo Faoro analisou tão bem nos Donos do Poder, de criar um estamento burocrático que serve a si próprio, salva a si próprio e toma decisões contrárias aos eleitores ou até ao senso comum. A grande questão não é a divergência de opinião. O contraditório é o princípio da lei e seria muito bom que um caso importante, como a chance de afastar um senador eleito legalmente por Minas Gerais, fosse precedido de um debate no qual houvesse opiniões divergentes. Isso é bom, a divergência é boa, mas as pessoas têm que ter a hombridade, a capacidade, a coragem de dizer isso publicamente. Isso é fundamental. Quando eu quero resolver na sacristia,
Quando eu quero resolver na calada na noite, na 10ª hora, aprovar algo de madrugada, então é porque aí existe algo perturbador. Então, assumam, senadores, que os senhores são contra ou a favor da suspensão do mandato de Aécio Neves. Assumam. Ganharam esse privilégio ao Supremo Tribunal. O Supremo Tribunal passou a bola para o Legislativo. Assumam o que pensam, digam com clareza. É isso que os eleitores querem. Eles não querem mais gente covarde atrás de uma votação secreta na calada da noite. Não queremos mais que as coisas funcionem como funcionam em todas as ditaduras, tudo na calada da noite. A democracia é para ser pública. O meu voto cidadão, inclusive o voto do senador quando vota na sua zona eleitoral, tem que ser protegido, tem que ser secreto. Agora, o meu cargo de representante, meu cargo público tem que ser, por definição, é óbvio. E por não entender isso, de novo, nós estamos mais uma vez, pela enésima vez, decepcionados e enojados com parte da elite política brasileira. É isso aí, eu assino embaixo. Você também, né, Orengo? Oh, com certeza, assino com o relator. Professor Karnal, foi um prazer, um abraço para o senhor, hein? Um grande abraço, uma boa noite a todos os nossos ouvintes.